Olha, eu podia pedir uma musiquinha aqui, mas hoje eu vou ficar aqui nessa vibe silêncio. Provavelmente você está me ouvindo aí. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Jones Vilacres, Causos de Personal, número 5. Olha que interessante, né? Quando eu comecei essa ideia, a polícia vem essa hora. É maravilhoso. Quando eu comecei essa ideia lá atrás, foi um tanto quanto desafiador, né? Falar da profissão de personal e contar alguns causos, gerar algumas reflexões nos profissionais e principalmente nas pessoas também que nos contratam e nas que também têm vontade de ter um personal trainer, mas não sabe por onde começar a abordagem com o personal, né? E aí eu fui falando de acolhimento, fui falando um pouquinho de cada nuance do personal, até chegar no caso número 4, que a gente falava um pouquinho mais dessa questão de ser personal e a gente ter essa vaidade de ser o profissional que a gente é. Mas, principalmente, olha só que interessante, a gente chega no caso número 5, né? Hoje é dia 28 de março, né? E eu comecei hoje no horário, apesar dos contratempos, pensando hoje, né, o dia inteiro eu passei bem reflexivo a respeito de uma coisa muito legal, e um colega até me despertou esse tique, né, numa conversa de falar um pouquinho dos princípios, né, do personal trainer. Mas você pode perguntar, Jones, por que você precisa falar dos princípios, né? Porque princípios está muito envolvido a valores, a ética, a moral, né? Aquilo tudo que o personal tem, principalmente dos viveres do ambiente familiar e que são transferidos para o ambiente profissional. E é um tanto quanto curioso quando a gente conversa sobre isso, porque a gente precisa partir da premissa de que um personal trainer é um prestador de serviço. E aí eu roteirizei algumas coisas que a gente pode abordar aqui e que podem gerar reflexões bem legais, inclusive, sobre tudo que a gente já conversou lá atrás e que, de certa forma, tem me trazido reflexões diárias a respeito da profissão de personal trainer, né? E olha que interessante, uma das coisas que eu coloquei respeite os seus princípios. Será que vale tudo mesmo pela grana? A gente sabe que são distintas as realidades do personal trainer, né? Então a gente está falando de níveis e expertises, de conhecimento, então isso agrega muito valor na hora da profissão. Mas será que todo mundo está disposto a abrir mão dos seus privilégios para investir mais tempo em conhecimento, visto que, como eu já conversei nos outros vídeos, a profissão é uma profissão, a educação física ela é uma profissão relativamente jovem. A ciência do treinamento ela nasce ali principalmente há uns 50, 60 anos atrás, né? E a gente está falando assim, tudo era baseado no empírico, e aí foi se pesquisar muito cientificamente a respeito do que são as tratativas do treinamento. Então o personal trainer ele nasce ali com fisiculturistas que transferiam conhecimento empírico, né, para os seus discípulos, para os seus alunos. E essa onda, ela começa ali na década de 70, 80, né, que é onde o fisiculturismo começa a ter aquele boom, aquela explosão. Mas a gente vem a discussão da remuneração, né, como que a gente faz essa tratativa a respeito de ser personal trainer e ganhar dinheiro, e saber que isso, hoje, a gente tem que ter um valor agregado ao nosso trabalho que se chama conhecimento. E quando eu pensei nisso, eu tenho conversado muito com colegas que são do início da profissão, estão no início da carreira e que acabam se sujeitando muitas vezes a coisas que eles não gostariam de passar. E às vezes eles olham para mim com um certo apreço, porque sabem que eu me pauto nos meus princípios de que eu não preciso me matar por causa de dinheiro. Dinheiro é muito bom, é satisfatório, compra muitas coisas, mas assim, será que vale a pena passar alguns estresses, dores de cabeça, perdas de sono, né? Por causa de um dinheiro, porque você precisa pagar uma conta? E aí a gente entra na questão dos princípios, né? E aí quando eu coloquei esse questionamento que eu deixei aqui, que era, será que vale tudo por grana?
Isso ficou muito claro nas últimas eleições do ano passado aqui no Brasil, quando eu conversei com alguns colegas que tinham uma visão política e a visão do aluno era completamente outra. E você entra num questionamento: peraí, será que eu estou respeitando os meus princípios ou eu tenho que aprender a respeitar o outro também, né? Dentro dos princípios dele. E veja só, né? Que interessante, porque princípios são pautados, baseados naquilo que você tem no ambiente familiar. Então, você, por exemplo, que é pai, mãe, você cria valores, princípios, né? Que o seu filho vai carregar ao longo da vida. E o esporte, né? E aí eu vou voltar lá naquele caos número 1, número 2, que eu falei muito do esporte, ensina e doutrina a criança exatamente para isso, para que ela tenha a lição do respeito, que ela tenha a lição do trabalho do coletivo. E aí, quando a gente transfere isso, logicamente que eu estou falando da realidade daqui de São Paulo, nós temos uma metrópole com 14 milhões, né, de habitantes, mais ou menos, mas nós temos profissionais que ainda se sujeitam dentro disso. Por quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de dispensar tempo. E aí você fala: Jones, mas é ruim porque cursos são caros. Olha, eu posso falar assim com propriedade que eu me propus durante a faculdade alguns princípios muito arraigados dentro da minha profissão. Quando eu olhava para os meus colegas, né, e eu estava na faculdade, eu olhava para os colegas que já estavam há algum tempo no mercado, é muito interessante porque eu olhava para eles e eu via uma rotina que eu não queria, e até hoje eu não quero, e eu espero jamais precisar também, porque o que agrega a mim, né, e eu tive a sorte de ter um mentor lá atrás que foi um grande head, assim, um grande mentor mesmo, que foi o Rodrigo Carvalho, que era meu personal, me levou para o treinamento e me colocou princípios do tipo assim: Jones, olha, você não precisa passar por isso, você não precisa se sujeitar a isso, você, principalmente sendo o cara que já entrei mais velho na profissão, entrei na profissão aos 29, 28 anos ali, então é um tanto quanto engraçado, porque você começa a trazer os princípios familiares, os princípios que te transferem, entendeu? E o esporte traz isso, esse senso do tipo assim: peraí, deixa eu respeitar os meus princípios, eu tenho que aprender a lição respeito, né? Que é essa paridade que eu posso ter com o outro, mas eu também preciso pensar no todo, o quanto isso também vai me afetar psicossomaticamente, né? O quanto isso vai custar da minha saúde. E aí, quando eu entrei nesse questionamento de será que vale tudo por grana, eu não vou dizer para você que quando eu comecei na profissão, eu me sujeitava a trabalhar por menos de R$100, né? Vou colocar aí. E era bem complicado, porque eu falava assim: gente, mas minha profissão não é isso, meu atendimento não é isso, a minha expertise não é essa, ou toda a bagagem que eu carrego não desmerece isso, né? E aí você começa a se valorizar como profissional a partir do momento que você busca conhecimento. E aonde que eu vou chegando com isso, né? Aí eu coloco algumas pautas em relação a isso, porque isso quer dizer que você se sujeitar, e aí eu vou já voltar no assunto lá que tem a ver com as eleições do ano passado, a trabalhar, né, se sujeitando a diferentes cenários, de o quanto você se impõe e valoriza o seu passe, né? Hoje, com toda a bagagem, tudo que eu tenho hoje, o passe, logicamente, a gente sabe o quanto vale, mas o quanto você também está disposto a abrir mão de tempo, que por vezes é precioso, porque você precisa passar tempo com a sua família, com seu esposo, namorado, enfim, com quem seja, e o tempo que você precisa também dedicar a adquirir conhecimento. E aí o porquê que eu cito muito e eu pauto muito isso na profissão, porque hoje a gente vê muitas pessoas dentro ainda da sala de musculação com aquele pensamento antigo do tipo assim: aqui está confortável, o salário cai no final do mês e é isso, sem uma visão empreendedora da profissão, né? Sem uma visão do tipo: peraí, o que eu posso fazer para a minha profissão de que agregue valor para as pessoas que estão chegando, né?
E isso reflete no quê? No seu trabalho, no quanto você está disposto ou está disposta a abrir mão do tempo, valorizar o seu passe e não precisar passar por situações das quais você não gostaria de estar. E elas são passageiras também. E remete esse fato às eleições do ano passado, por quê? Porque tinha muitos colegas com visões políticas diferentes dos alunos, e eu falava assim, mas eu tenho que sujeitar porque eu tenho conta para pagar, né? Aí eu pergunto assim, tá, mas alunos, para nós, né, numa visão reversa, vamos colocar uma visão reversa aí, nós somos descartáveis para os alunos, e os alunos também têm que entender que precisa gerar uma certa afinidade, né? E uma afinidade que te linke, literalmente, e te faça permanecer por mais tempo com esse aluno. É aquela máxima do o cliente sempre tem razão. E eu digo sempre assim, o cliente tem razão, sim, mas não o tempo inteiro, né? A gente precisa ser coerente, a gente precisa ter pautado dentro dos nossos princípios de que assim, peraí, você está faltando com respeito comigo, então peraí, você não tem os mesmos ideais ou parecidos, similares com os que eu tenho, então não preciso passar por isso. Então são reflexões que a gente começa a se questionar se realmente nós estamos no caminho certo na profissão. E aí eu puxo isso sobre o saber a hora de dizer não, que é muito importante, né? Porque muitas vezes o personal se doa demais pro aluno, para aquele momento, e tem momentos que você também não está tão bem e precisa impor um não, do tipo assim, hoje eu não vou estar tão feliz, eu vou te atender e tudo mais, mas também saber como pautar isso para o seu aluno, né? Como apresentar isso para o seu aluno. E isso é muito importante porque o não faz parte do processo educativo. Lembra, educação física. A educação física não tem só a ver com isso, né? Com musculatura, com ossos, com performance e tudo mais, saúde, qualidade de vida. Tem a ver também com comportamento, porque você também dita como vai ser o comportamento social, né? Dentro de um cenário do que você está ali no micro durante aquele momento. Então, essa reflexão era a questão do tipo assim, tem que saber dizer não mesmo, e se não fizer sentido para você, não fique. Alunos vêm e vão. A gente tem, infelizmente, esse descaso, vou colocar um certo descaso com a nossa profissão, porque a gente não consegue gerar autoridade dentro de um contexto e simplesmente, ok, ninguém vai escutar mais mesmo, tipo, faço lives aqui, às vezes 3, 5, às vezes já chegou a passar 30 pessoas pelas lives, eu falei assim, eu não estou fazendo uma coisa para alimentar o meu ego, né? Eu estou fazendo uma coisa que é pautada nos meus princípios que eu gostaria de compartilhar com as pessoas e eu espero que isso toque também elas, tanto para os colegas profissionais como para os possíveis alunos que chegam aqui e também entendam que quando eles vão contratar o personal, você está contratando uma pessoa também, né? E que vocês precisam ter afinidades e que em determinados momentos não é não, entendeu? E não permear essas camadas de acessibilidade, entendeu? Elas não precisam ficar o tempo inteiro assim. Você pode ter que afrouxar em alguns momentos, desde que isso seja muito bem conversado. E para a gente começar também a pensar sobre a questão da transparência, que a gente precisa ser muito transparente com os alunos. Eu enviei uma parte desse roteiro, inclusive, para um colega de profissão, para que eu fizesse esse start do tipo assim, pensa só como é que vai ser essa ignição, essa chavinha que você vira do tipo assim, peraí, eu preciso mudar a minha cabeça? Sim, você precisa mudar a sua cabeça. A gente precisa entender que eu não sou só o Jones, personal trainer, eu também sou o Jones responsável por sustentar uma casa, mas que as contas precisam se pagar, mas eu também tenho os meus princípios, então eu preciso trabalhar com algo que faça sentido para mim, eu preciso trabalhar com pessoas que também façam sentido para mim, eu preciso fazer com que tudo esteja linkado e que as oportunidades eu crie elas para que elas façam todo o sentido dentro daquilo que eu tenho como proposta profissional, né? E para a gente fechar, é muito importante a gente saber se posicionar, né? Por vezes a gente fica muito omisso a muitos fatores e a nossa profissão ela tende a querer, para ganhar visibilidade, polemizar em certos aspectos e trazer
abordagens que não são das mais legais. Eu partilho de um pensamento muito progressista, de que as coisas elas são mutáveis e elas precisam evoluir, né, no sentido de que as coisas precisam realmente se pautar e ganhar notoriedade dentro do seu devido tempo, e a gente precisa desconstruir conhecimentos antigos e colocar conhecimentos novos dentro daquilo que a gente almeja. E na nossa profissão não seria diferente. Você precisa ser transparente no sentido de que você deixa o seu rastro de ser uma pessoa boa, de você ser uma pessoa boa para você, antes de tudo, e isso é muito atrelado ao seu posicionamento, né? Isso é o que pauta o respeito que as pessoas vão ter por você na profissão. E eu falo muito sobre isso quando encontro com as pessoas que às vezes falam assim: admiro muito porque você é muito autêntico. E você precisa ser autêntico. Não confunda a autenticidade com a arrogância, porque às vezes uma pessoa ela é arrogante, todo mundo fala que ela é autêntica. Não. Autêntica é você impor a sua personalidade de uma forma muito agradável, muito sutil, e que isso gere também conforto para as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí para a gente fechar todo esse link, e fechar também esse caos de hoje, é pensar sobre isso. Quando a gente está disposto a abrir mão do nosso ego profissional e pessoal para ceder nessa corda e não se fechar ao que é novo, né? Não se fechar ao que pode chegar, às oportunidades. E principalmente, quando a gente fala de ego, a gente fala de ganhar maturidade, de ganhar respeito, sem ter uma postura tão impositiva e tão incisiva dentro de algum cenário que possa se apresentar para nós. É isso. Os princípios do personal são sempre pautados dentro das suas vivências, então é muito importante você se desconstruir o tempo inteiro, e evoluir dentro da profissão também, né, como reflexo do que você está evoluindo como ser humano. E é isso, galerinha. Te espero aí nos próximos causos, toda terça-feira aqui. São causos curtinhos, né? Graças a Deus a galera tem me pontuado legal a respeito do tempo. E tá aí com alguma sugestão de pauta, é só me mandar. Escreve, manda no direct, que a gente tá aqui para receber com muito amor e carinho. Tá bom? Se cuidem por aí. Um beijo grande, te vejo no caos da semana que vem. Vambora!